Neste 14 de abril, Botucatu completa 162 anos. E para comemorar a data, nós vamos falar hoje de alguns marcos do desenvolvimento da cidade com o pesquisador e historiador João Carlos Figueiroa. Obrigado por vir aqui conversar com a TV Câmara Botucatu. Começando, essa data, 14 de abril, é a data oficial do aniversário da cidade, que remete a 1855 e ela marca, na verdade, a emancipação política administrativa da cidade, é isso? Isso, é a separação em relação à cidade-mãe, que é Itapetininga. Não é? Existem outros municípios que comemoram a doação de terras como data principal. O nosso escolheu comemorar o dia da separação em relação a Itapetininga e a criação da Câmara. Aliás, entre todas as datas, você tem a doação de terras, depois tem a criação da freguesia, mas a mais importante é que efetivamente dá a ideia de uma criação, autonomia aos municípios, é a criação da vila, elevação à vila, é a separação à pátria-mãe. E antes mesmo dessa data, a região aqui de Botucatu, que viria a ser Botucatu, ela já apresentava sinais de crescimento. O que atraiu pessoas para essa região, essa localidade no topo da costa? Nós tivemos uma colonização muito antiga, porque em toda esta região existiam as fazendas jesuítas, criadas a partir de 1719, que eram fazendas de criação de gado. Por aqui passava um caminho que conduzia às praças auríferas de Cuiabá e de Goiás e de Minas também. Era um caminho de cruzamento, né? As pessoas vinham, passavam por uma venda chamada Ribeirão Grande, hoje desaparecida, fica ali atrás do morro do posto Maristela. E exatamente ali existia um setor de abastecimento, uma espécie de estalagem, onde as caravanas podiam ficar e se abasteciam de víveres para continuar sua viagem. E os jesuítas, para conseguir ter também uma renda para o Colégio de São Paulo, criaram, a partir de 1719, que é a data da primeira data de terra registrada, como sendo fazenda jesuíta. Um século antes, né? Muito antigo, 1719. Eles criaram essas fazendas, ficaram muito tempo, até 1759, quando, por conta dos litígios com o Marquês de Pombal, eles foram expulsos das terras, colônias e possessões portuguesas. E as fazendas ficaram soltas. O gado se esparramou, a população pequena acabou não ficando nucleada, e até que fossem feitos as cerimônias de leilão das terras jesuítas, ainda demoraria muito tempo para a colonização. Posteriormente, já no início do século XIX, o núcleo urbano, o que é hoje, o que estava hoje onde hoje está a cidade, começou a se formar por outros motivos. Entre aquelas fazendas que se desativaram e o início do núcleo urbano, existiu um ciclo chamado ciclo do tropeirismo, né? Que eram caravanas que, saindo das regiões do Rio Grande do Sul, atual Rio Grande do Sul, principalmente a cidade de Viamão, com tropas de animais de carga, se dirigiam à feira de Sorocaba. E outras, dali, seguiam para as regiões auríferas de Minas Gerais, ou Goiás. E, de novo, acontece o que sempre acontece até hoje. Havia a cobrança de pesados tributos sobre os animais comercializados, e alguns tropeiros acharam que era uma boa ideia desviar desses caminhos. E acabavam seguindo para a Serra de Botucatu, tomando um caminho não controlado. E esse caminho não controlado passava por Ribeirão Grande e, no alto da serra, cansados, eles paravam para invernar os animais, engordar um pouquinho, né? E deixavam então os animais soltos, porque tinha grandes campos de invernada, de pasto.
e deixavam aqui e ali foi ficando. Alguém escolheu ficar ali para ficar abastecendo as caravanas, criou um negócio e foram se agrupando na que é hoje a Praça do Para Todos, segundo as tradições mais antigas. Então, neste alto da serra, a fixação do homem branco, né? Porque existiam indígenas, na fixação do homem branco, descendentes de portugueses, às vezes de portugueses e indígenas, os mamelucos, acabou acontecendo no princípio do século XIX, né, por volta de 1825. Até esse período, as caravanas iam e vinham. E como que foi essa passagem de freguesia, que acho que nessa época nem freguesia era ainda, né? Então, de freguesia para vila e depois de vila para cidade? Primeiro foi uma luta para criar freguesia, né? Era uma necessidade que o povoado tinha para ser considerado um povoado administrativamente com algumas vantagens. Por exemplo, uma freguesia tinha o direito de ter um pároco fixo e ao pároco, né, que chamava-se na época vigário, eram atribuídas algumas funções administrativas. Por força do acordo do Império Português e depois do Império Brasileiro com o Papado, criou-se um convênio chamado Padroado Régio. O Estado tinha algumas vantagens e a Igreja também. Os párocos ou vigários, eles entravam numa lista de pagamento votada anualmente pela Assembleia Legislativa, da qual ele obtinha um salário. Em troca disso, ele regia algumas coisas no município. Por exemplo, as eleições municipais, né? Ele organizava uma lista de eleições. Ainda não era um município que tinha eleições próprias, mas eles organizavam-se para votar em função dos vereadores eleitos na sede do município, que era Itapetininga. O pároco tinha a atribuição de registrar as terras de posse. Cabia a ele porque não existia Câmara. Ele era a autoridade máxima. Era o funcionário público do povoado. Quando o povoado já havia se tornado uma freguesia. Por isso que era muito grande o desejo de ter uma freguesia, de ser uma freguesia, né? Era um primeiro estágio político-administrativo, né? E a nossa freguesia veio em 1846, 19 de fevereiro de 1846. E com isso a gente ganhou o direito de ter um pequeno destacamento, o direito de ter o vigário como gestor administrativo e o direito de ter um cartório para registro de imóveis, né? Cartório para registro. Até então não era aqui que se faziam os registros. Ou era na sede do município, Itapetininga, ou era em Tatuí, né? Tem muito registro nessas duas cidades de Botucatu. Isso foi uma luta, porque envolveu toda a comunidade e precisou também que se fizesse a doação de terras, que foi o capitão Zé Gomes Pinheiro, que doou em 23 de dezembro de 1843, né? Uma data de terra para servir de base. A freguesia tem isso também. Não teria uma freguesia sem ter uma paróquia, uma igreja, um pároco, um vigário, e não teria nada disso sem uma data de terra, propriedade. Porque era sobre essa propriedade que a freguesia se assentava. Sim. Não é? Então, foi uma luta em função disso. Nós tivemos aqui alguns episódios, como por exemplo, uma lista de reivindicação de 200 nomes, que foi acabar na Assembleia Provincial, Legislativa Provincial, pedindo a instalação. Houve também a luta do capitão Zé Gomes Pinheiro, quando ele volta de suas fazendas aqui em Botucatu para Itapetininga, ele volta para a Câmara de Vereadores e passa a defender politicamente, né, a criação de uma freguesia.
E juntando todos esses fatores, mais aquele primeiro grupo, aquele povoado, aquela nucleação de pessoas que constrói uma igreja, seria a igreja matriz, é criada a freguesia em 19 de fevereiro de 1846. Então a luta maior foi para a freguesia e não necessariamente depois da vila e cidade. Porque a vila não teria sem freguesia. Era um escalonado de cidade, vila, freguesia e povoado. Os povoados, eles eram divididos em outras categorias. Um bairro, por exemplo. O bairro era uma subdivisão da paróquia ou da freguesia. Uma freguesia tinha vários bairros. Tanto é que em 1779, segundo pesquisas feitas no Arquivo do Estado, durante um censo realizado em todo o município de Itapetininga, Botucatu surge como um bairro, com 46 pessoas e 7 casas, que ninguém sabe exatamente onde ficava. Se era onde é hoje a cidade de Botucatu, ou se era no Alto da Serra, mas é tido como bairro Botucatu, não é? Então era uma divisão em bairro, esquadra, tem outras divisões, outros nomes, né? Que eram nucleações que pertenciam a uma freguesia. Então essa foi a luta principal, porque sem ela não teria vila. E a vila é a elevação que inclui a independência em relação a Itapetininga, criação da Câmara. Aí ela vira séria, coisa séria, né? Porque você tem outras prerrogativas, né? Primeiro, o vigário, o pároco, ele comanda a matriz e comanda os serviços públicos no povoado, na freguesia. E depois com a Câmara. A Câmara também comanda. A Câmara é o poder político por excelência instalada numa vila. E ela passa a rivalizar até o advento da República como o vigário. Tem brigas homéricas entre a Câmara e o vigário. Por isso que eu falo sempre, para todos é o império do vigário. A Praça do Bosque é o império da Câmara, porque a Câmara sempre foi aqui. Não neste local, mas em frente ao Banco do Brasil, né? Então eles passaram a ter rivalidades. Às vezes a Câmara concedia datas de terra e o vigário reivindicava o pagamento delas, porque era um direito garantido a ele pelo padroado régio. A freguesia cabia a propriedade do território, mas a Câmara entra no domínio do território e começa a fazer a doação de terrenos para construção de casas, e o vigário reclama bastante, como ele já reclamava, alguns vigários, da mesma função que Itapetininga vinha fazendo antes da criação da vila em Botucatu. Doava terras, ele falava, e o pagamento? Você tinha que ter uma retribuição, porque era uma divisão territorial que a Câmara de Itapetininga estava determinando com o direito dela, mas que tinha que ser paga. E ele reivindicava, né? Ele sempre reivindicava. E depois dessa emancipação política administrativa, da elevação à categoria de cidade, de vila, o que contribuiu para a expansão e para a consolidação do município? Sabe, eu acho interessante falar também do princípio do exercício da Câmara. A Câmara, apesar da gente ter o direito de criá-la e instalá-la em 1855, ela demorou 3 anos. Ela só foi instalada a 27 de setembro de 1858. E ainda permanece um mistério. Por que a Câmara demorou tanto, sendo tão desejada? Nós ficamos, né, até hoje, a 20 léguas de Itapetininga. Era muito longe, né? Mas sabe-se que houve problemas na eleição de vereadores, que houve extravio de livros, e ela finalmente é instalada. A partir dali ela começa a trabalhar na organização do ensino, né? Na organização de um código de posturas, que eram o que pode ser feito,
né? O código de postura é uma coisa muito importante do ponto de vista urbanístico, porque ele dizia respeito à vida social da cidade e a como o nosso município iria dispor as suas residências e casas de comércio. Ele passou a ser trabalhado em função disso, a cidade passou a ser trabalhada em função disso. Então as casas tinham tamanho de porta, altura, largura de calçada, né? A feira livre tinha um tempo para distribuir os produtos a partir do qual parava, não era inteiramente livre. Os comerciantes, eu tenho a impressão que eles exerciam um certo controle, porque tinha 15 minutos para vender os produtos que entravam na cidade na porta da matriz e depois tinha que virar ambulante, ali não podia ficar, né? Podiam ser feitas essas vendas. Também dispunha sobre como seria o comportamento dos escravos. Os escravos não tinham toda a liberdade que poderiam ter do ponto de vista de outros cidadãos. Eles tinham um horário para voltar para dentro de casa, não podiam ingressar nos bares, e isso estava no código de postura. Por isso que muitas vezes os escravos eram mais ligados a serviços domésticos no centro da cidade. Muitas vezes eles foram acostumados a pedir os produtos que eles iam buscar num armazém, num bar, de fora da rua, porque a lei proibia entrar. Não podiam portar armas brancas também. Então o código, ele mergulhou nessa organização específica da nossa cidade, do seu campo, na sua vida social, na sua vida financeira também, né, econômica, e ele foi o primeiro planejamento da cidade. Ele foi feito inicialmente pela Câmara e posteriormente a Câmara assumiu um outro código de posturas que era dado como modelo pela Assembleia Provincial. E ele tinha mais dispositivos, era mais completo. Mas nós tivemos então 2 no começo. E o que valeu foi em 1867, feito e sancionado pelo presidente da Câmara e assinado e aprovado por todos os vereadores. E a cidade, ela mergulha num processo que vai crescendo nas suas conquistas. E eu acho que a mais importante que vem em seguida é a criação do Tribunal de Júri aqui, que se dá em 1860, primeiro Tribunal de Júri, né? Você imagina, o juiz sai no lombo do cavalo, ou do burro, de Itapetininga, anda 20 léguas, multiplica por 6 isso, para você ver a distância. Dia e noite andando, vem, se estabelece aqui, seleciona os jurados, e no dia seguinte faz o primeiro Tribunal de Júri, em 1860. Isso foi uma independência importante para Botucatu, mais um passo, porque em seguida o município é elevado a uma condição ligeiramente independente do ponto de vista jurídico, que é o termo de Botucatu. É uma espécie de comarca desanexada de Itapetininga, para só então, logo depois, criar nossa comarca. A comarca tem todos os serviços, né? Juízes, promotores, não tantos, né? Cada vez É mais independente e local. É importante porque a distância era muito grande. Você me perguntou como é que era a vida. A vida não era fácil no alto da serra. Imagine você, uma diferença do entorno da serra para o alto de 400 metros. Rodeada de matas altíssimas, poucos caminhos. É quase uma cidadela. Não por acaso, juntamente com os lavradores que vieram de Minas, juntamente com outras levas de trabalhadores que vieram para começar o cultivo e a criação de gado, vieram também pessoas que estavam sendo seguidas pela justiça em outros lugares. Há um momento em que no inventário se dá pelo menos uma lista de meia dúzia de procurados
com papel social aqui dentro, um deles vereador, procurados em outras freguesias ou vilas. Então a justiça ela veio também para administrar o problema da relação entre a sociedade e os transgressores da sociedade. Ela disciplinou, não é? E a justiça, ela teve um papel extremamente importante, porque juntamente com a organização social do nosso município, também surgiram os coronéis, os bandos políticos, os que, com base no poder da terra e na sua força, mandavam e desmandavam dentro do município. Coube ao judiciário dar um jeito nisso também. Durante o período de 1874 para frente, a nossa cidade, ela era, na Assembleia Provincial, muito condenada em função dos desmandos. E os desmandos só podem ser disciplinados através de processos. E esses processos foram tocados por gente do judiciário. Sobrou para eles dar um jeito na disciplina da nossa cidade, né? Então eu classifico assim a criação da vila e a independência, depois do termo unido, do primeiro tribunal de júri, da criação da freguesia, da comarca, o período que vai nos colocar como uma comunidade, com uma cidade já organizada. E aí a cidade é a função de uma quase metrópole. Se compararmos o que era então, década de 70, Botucatu, e eram as vilazinhas, Lençóis, São Domingos, e outras vilas que porventura, Agudos, depois Bauru, a nossa cidade era Boca do Sertão, uma metrópole. As metrópoles regionais, cabe a condição de cidade. Elas tinham, evidentemente, melhor organização e ganhavam cartórios mais sofisticados, como, por exemplo, o cartório de registro civil, que veio com a cidade. O cartório de registro civil veio com a cidade. O primeiro cartório que veio com a freguesia é o registro de imóveis, onde você lança um inventário, onde você lança a propriedade de um terreno que você compra, né? O cartório de registro civil vem com a cidade. E aí a gente tem um corpo de serviços já acabado, bem organizado, sofisticado para a época. Ainda era uma cidadezinha que se limitava à Rua das Flores, ou Curuzu, depois atual Curuzu. A região pestana ainda não existia. A Rua do Comércio, depois Riachuelo, Amando. E a Rua de Cima, depois Cesário Alvim e hoje João Passos. Ainda era isso, né? Nós só vamos ter um crescimento desta encosta leste da cidade, que é que vai da Amando até a Dom Lúcio, muito posteriormente, quando a cidade começa a se expandir pelo alto dessa encosta e vai atingir o altiplano das escolas hoje, o nosso centro histórico contemporâneo, com o primeiro evento ali, do ponto de vista de realização, que é a instalação e inauguração da nova matriz em 1897, que aquela pequena que estava lá na Praça do Para Todos ficou pequena efetivamente. A cidade já tinha crescido, ela já estava se espalhando, estava reunindo gente, né? Tinha negócios, o café já estava estabelecido, ela já estava se enriquecendo, e ela então constrói inicialmente a matriz, que vai ser catedral, quando se cria o bispado em 1909, e depois então o nosso grande prédio de época, que era o antigo Grupo Escolar Cardoso de Almeida, que todo mundo conhece hoje como Cardozinho, né? Fundado em 1895, mas construído em 1897. E você até comentou que nessa época o café já estava consolidado.
Esse é o segundo tema, o segundo marco do desenvolvimento que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai dar uma pausa e já volta.